Estamos começando mais um programa Encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Essa é a passagem bíblica que inspira o nosso convidado de hoje. Iremos receber o diácono Samuel Cavalcante. Ele que recebeu o presente de um encontro com Deus e vai inspirar você a se encontrar com Jesus. Irmão Samuel, é uma honra te receber aqui em nosso programa e poder hoje compartilhar com quem nos assiste essa jornada linda que você tem com o Espírito Santo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer todo meu de estar aqui e falar um pouquinho da graça de Cristo. Conta, a gente quer saber como foi esse encontro lindo com Jesus, como foi que tudo aconteceu. Então, tudo começou na cidade de Londrina, quando meu pai teve chamado para o ministério, e esse chamado ele trabalhou nos estados do Paraná, no estado do Rio Grande do Sul, trabalhamos no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Quando meu pai trabalhou no Rio de Janeiro, ele foi transferido de volta para São Paulo, que foi a cidade de Bauru. E ia toda a família fazer missões com ele? Toda a Você família, ia também? nós íamos também. É uma coisa prazerosa. É um pouco trabalhoso para a família, mas prazeroso com o tempo. E você tinha que idade nessa época? Eu tinha, no final, quando nós chegamos em Bauru, eu tinha 12 para 13 anos, ou 13 anos completa, que a data me foge agora. Mas eu já estava bem ciente de tudo que acontecia. E como que era essa experiência para você tão jovem, né? E acompanhar o seu pai, acompanhar a sua família nessas missões? Quem que era Deus para você nessa época? Para mim era uma aventura, né? Sabíamos que existia um Deus, que meu pai tinha uma fé em Cristo, mas estava à margem do caminho. Era mais uma aventura do que propriamente uma vida cristã. Tanto é que o meu pai, quando chegou em Bauru, trabalhou um tempo como missionário e depois ele começou a trabalhar já num serviço secular para ter uma renda para a família. E nesse período, ele trabalhou quase 2 anos e logo depois ele veio a falecer. Então, nessa época, irmão Samuel, para você, você estava apenas de acompanhante na missão do seu pai. Era só acompanhante, mas um acompanhante que via todas as coisas acontecerem. O meu pai era um homem extremamente usado pela mão de Deus, mas a gente caminhava junto, mas eu como espectador, se aventurando como filho, mas não participante da graça. Sim. Participante sim, porque todo aquele que segue aquele que serve a graça de Deus, ele é participante. Sim. Só que ele não tem um presente, ele só é participante. Você via e ouvia falar em Deus, né? Você via ali toda a trajetória do seu pai, toda a missão que ele tinha, o chamado dele, mas você mesmo ainda não tinha tido a tua experiência real com ele. Não tive essa experiência até aquele momento. Quando ele veio a falecer, eu já estava mais distante do Evangelho, já estava à margem, estava mais distante, já não ia mais à igreja, já não ia mais nos congressos, não participava mais dos pedidos que a minha mãe fazia para nós irmos à igreja. Então eu já estava bem distante, já estava mais no fundo mesmo do mundo, já estava naquele espaço onde tudo é comum. Já não tinha mais nenhum temor, já o mundo era a nossa alegria, né? E então, os seus irmãos? Os meus irmãos, cada um foi vindo devagar. Todos nós tivemos um encontro com Deus. A primeira foi a minha irmã, a Ana Quitéria. Hoje ela está em Camboriú, ela é missionária lá. Ela foi batizada com o Espírito Santo aos 5 anos de idade. Uau. E ela sempre teve uma fé em Cristo
ela sempre foi uma pessoa que proclamou o Evangelho. Eu lembro que no dia que nós recebemos a notícia do falecimento do meu pai, a minha irmã, ela estava tão convicta, eu vou orar e Deus vai ressuscitar meu pai. Então foi assim, isso marcou minha vida, porque ela cria em Deus de uma forma, e até hoje ela não mudou. Hoje ela não mudou, continua a mesma coisa daquela época. Claro, um pouco mais madura, né? E conhecendo mais a Cristo, né? Depois outros irmãos foram vindo, né? E eu, quando meu pai faleceu, eu tinha 16 anos. Não queria mais nada, mundo, queria briga, futebol, sair, tomava cerveja para alegrar os amigos, mas gostava mesmo era do mundo. Então eu tive um período muito profundo. Eu estava também um pouco chateado. Eu achava que a morte do meu pai tinha sido uma coisa injusta. Tinha uma revolta. Tinha uma revolta dentro, porque o inimigo também joga essa revolta no nosso coração. Apesar de ser uma obra da carne, mas essa revolta, o inimigo ele se aproveita disso. Mas quais que eram os questionamentos nessa época? Porque meu pai tinha trabalhado a vida inteira na obra do Senhor e não era justo ele morrer novo. Não era justo. Ele tinha orado e muita gente tinha sido curado. Deus tinha usado ele de muitas outras formas. Ele era um homem de Deus. E Deus ter levado ele, né, tão novo, éramos em 6, as coisas não estavam caminhando da forma que tinha que caminhar. E gerou uma revolta. Eu tinha uma revolta e isso fazia com que eu me afastasse mais ainda da igreja, mais isso dos caminhos do Senhor. Essa revolta era exatamente com Deus, com a igreja, com aquilo que vocês dedicaram? Na verdade, eu nunca tive uma revolta direcionada a Deus, mas eu achava que não era justo. A minha revolta maior era contra a igreja em si, porque era uma revolta sem motivo. O inimigo, ele joga os motivos. Porque eu via que tinha pessoas que eram consideradas menos fiéis, mas estavam vivas. E meu pai, dedicado à vida dele, e foi embora, mas tudo mudou. Lá na frente eu vou contar a história e hoje eu sei porque Deus levou meu pai. Eu sei assim, eu acredito nisso, porque a Bíblia fala que a morte do justo é agradável ao Senhor. Aleluia. Então a morte do justo alegra ao Senhor. Mas na época eu estava revoltado, daí você cai no mundo da prostituição, você gera uma sensação de prazer só nas coisas do mundo. Eu lembro que um fato, a minha mãe, ela vai ouvir isso aí, o nome dela é Edir Lúcia, uma pessoa maravilhosa, uma serva do Senhor, ela é da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Uma mulher batalhadora. Quando eu ia sair à noite, eu saía escondido dela. Por quê? Ela fala, filha, eu não vou falar para você, vai com Deus, porque onde você vai, Deus não está. Então eu não gostava de sair com ela, porque eu tinha medo dela falar essas palavras e atrapalhava a minha noite, porque eu saía, ela falava isso, eu não tinha paz mundana para se divertir. Então, todas as vezes que eu estava me preparando para sair, que um amigo ia passar com o carro para pegar para nós irmos em alguma balada, ela vinha, ela esperava a saída. Na hora que eu ia sair, filho, eu não vou falar, vai com Deus, porque onde você vai, Deus não vai com você. Vai com você. E aquilo me incomodava. Então eu procurava, fazia uma coisa ou outra e tento despistar a minha mãe. Aí dava um tempinho, já corria e saía. Ela tinha ciência de que aquilo que geralmente as pessoas falam, que Deus está em todo lugar, não é bem assim, né, irmão Samuel? Deus, na verdade, o tamanho dele não é incalculável, mas a atuação dele
também incalculável. Mas a proteção dele, a mão dele, está para ajudar aquele que nele espera. Sim. Não é para qualquer um. A salvação, a graça, a misericórdia de Deus, ela está sobre os seus filhos, sobre os seus fiéis, aqueles que o buscam. Aqueles que não buscam, está à deriva. Sim. Mas a misericórdia dele é renovada a cada manhã, e cada manhã cada um tem a oportunidade de ter um encontro com ele. Sim. Ele oferece E isso. onde quer que você esteja, se você convidar ele vai. Ele vai. Ele vai. Mas por um convite seu, por uma abertura sua. Mas, no entanto, não era bem isso que você ia fazer, né, irmão Samuel? Não. Quando você saía de casa, não era bem essa presença que você queria. Não, era outra presença, era a obra da carne. Era algo que... Aquela alegria momentânea. No momento, aquele período que você acha que você é acima da média, o mundo te convence que você é uma pessoa especial demais para isso, para aquilo. Os amigos falam o que você quer ouvir. Eles nunca falam a verdade para você. E aí você acaba vendo a igreja, você acaba vendo o evangelho como uma religião. Como uma religião e como uma coisa que não faz parte da sua vida. Porque quem olha de fora vê a igreja cheia de regras. E mal sabe ele que não são as regras que mudam a pessoa. As pessoas, muitas das vezes, ela alcança a graça de Deus e ela por si só, eu não quero isso mais. Eu não quero aquilo lá mais, porque é momentâneo. Os prazeres, eles são momentâneos, muitas das vezes levam a consequências desastrosas. Então, o mundo, ele passa uma falsa segurança, ele te passa um falso momento de lazer, um prazer muito rápido. Tanto é que, se você for analisar, olhar nos bares, nas boates, você vê que o que eles estão curtindo não tem nexo. Você olha, estão sorrindo, cantando com a música e tomando alguma coisa de uma forma assim. Mas nessa época, para você, era isso que importava? Era isso era uma coisa prazerosa. Eu não era muito de sair, mas quando eu saía eu gostava de aproveitar bastante. Eu tinha alguns amigos que eram aqueles amigos de saída, e eles até falavam: Samuel, hoje vai ser bom para nós, hein? Hoje não sei o que tá lá, aquela coisa toda de sair. E na verdade, olhando hoje como cristão, era só um passatempo, ou melhor, uma perda de tempo. Mas isso foi acontecendo, logo meu pai faleceu, depois foi evoluindo mais ainda. Aí eu tinha um bom comprometimento com a minha família, eu tinha um trabalho, eu saía, mas nunca deixei de cumprir com meus horários no serviço, mas isso não muda nada. Você ser uma boa pessoa responsável, isso não credencia você em nada. Isso é verdade. Então, assim, sempre fui o principal da família de renda lá. Eu trazia todo o meu ordenado, deixava com a minha mãe. A minha mãe, ela dava o dízimo na igreja, inclusive na Assembleia de Deus, eu tinha mais tempo de dizimista do que de crente, porque eu sempre fui dizimista lá. Eu não era crente, eu deixava com a minha mãe dava o meu dízimo ao Senhor. E por isso que Deus me abençoava, de uma forma maravilhosa, as orações, a misericórdia, mas não tinha um presente ainda da salvação. Mas todas as bênçãos, que procedem dos céus, que é a saúde, tudo é um presente de Deus. O ar que nós respiramos é um presente de Deus. Nós temos uma mãe cristã, não sendo crente, é um presente de Deus. E o fato de você seguir um princípio bíblico, quem nos ouve percebe que o
papel que o seu pai teve, né? A importância desse papel, de te ensinar esses princípios, né? A sua mãe também, de estar regando ali a sua infância com esses princípios bíblicos, e ainda que você nesse momento tivesse afastado do caminho do Senhor, mas ainda assim você estava enraizado, né, na palavra de Deus, ainda assim você tinha o temor de Deus. Sim, tanto é que o temor do Senhor, ele era na minha vida, né? Você tem que ter o temor, mas também você tem que confessar. Mas o temor tinha porque o meu pai tinha plantado isso, porque sempre o meu pai, ele colocou no nosso coração a palavra de Deus. Quando eu respondia para minha mãe, quando eu cometi alguns erros, meu pai abria lá em Provérbios e mostrava: honra teu pai e tua mãe. Ele fazia nós, né, lermos o versículo. Buscava na palavra para lermos o texto bíblico. Uhum. Ele sempre mostrou. Uau. Minha mãe. Então, eles sempre mostraram que nós temos, né, a palavra de Deus. Então, eu saí escondido porque eu sabia. Se Deus não está com a gente, eu sabia que era perigoso. Uhum. Mas mesmo assim eu arriscava, né? Mas o meu pai foi muito determinante. Algumas vezes eu acordei com ele orando ao pé da minha cama. Como ele trabalhava na obra do Senhor, então muitas vezes ele chegava, nós já estávamos dormindo. Uhum. Mas ele orava na minha cama, orava na cama do meu irmão, na cama da minha irmã, das minhas irmãs. Então ele sempre teve um legado de fé. Eu acredito que a morte dele foi para a glória de Deus. Hoje você vê dessa forma, mas nesse período do testemunho você estava distante. Como que esse processo ocorreu até o seu encontro com ele? E já falando para os pais que nos assistem, né, sobre a importância de você orar pelos seus filhos, de você ensinar a palavra de Deus, de você dar esse acompanhamento, de você aproveitar esse tempo que você está com seu filho para olhar dentro dos olhos, né, para saber como que seu filho está, por onde seu filho anda, e como é importante esse cuidado dos pais, né, irmão Samuel? Mas nessa época, então, mesmo ali com o cuidado, os ensinamentos da sua mãe, você estava no mundo, e como que foi esse processo até encontrar Deus? Olha, só para corrigir no período, para acrescentar. Quando meu pai foi internado, ele estava internado no hospital de base, pela Unimed no hospital de base, eu lembro até hoje, a última vez que o meu pai falou comigo. Ele falou: filho, se apegue com Deus, porque você só vai encontrar com o pai lá no céu. Ele não falou assim: filho, estuda, filho, faça isso, faça aquilo. Não, ele falou: filho, se apegue com Cristo. Então foram as últimas palavras do meu pai. E eu achei que era um exagero. Eu confesso que eu não esperava que meu pai fosse morrer. Uhum. Ele 36 anos, novo, é uma pneumonia, né? Uma coisa, né, que pneumonia, quase todo mundo já teve uma pneumonia. Só que a pneumonia que o meu pai teve foi consequência de um problema na válvula do coração. Era mais sério. E eu não tinha ciência dessas coisas. Uhum. Mas ele falou. E essas palavras ecoaram na minha mente durante muitos anos, até hoje. Hoje eu sei que o dia que o Senhor Jesus Cristo nos chamar, eu vou encontrar com Ele. Porque eu sei quem tenho crido. Uhum. Então foi algo muito especial. Então meu pai, o maior legado que o meu pai deixou não foi dinheiro, não foi estudo, não foi nada. Foi Jesus Cristo. Foi a fé em Cristo Jesus. Eu não recebi de herança, porque todos nós temos que ter esse encontro. Mas eu tive uma herança que foi essa convicção. Isso é uma coisa muito forte. Hoje eu olho e vejo, eu tive um privilégio de ouvir aquelas palavras. Uhum. Aquelas palavras que um dia me geraram uma revolta. Jesus levou meu pai, e essas mesmas palavras fizeram com que eu tivesse um encontro com Cristo. Glória a Deus. Então foi
algo maravilhoso. E poucas pessoas sabem disso. Hoje bastante gente vai saber, né, mediante a esse testemunho. Mas eu estava no mundo, já com uma característica de mundano. Eu já era debochador, né, uma pessoa debochada, né, que gosta de tirar o sarro, usava os meus irmãos como cobaia para brincar. Eu lembro que a minha irmã Ana Quitéria, ela sempre teve convicção, ela nunca gostou de ver nada mundano. Quando ela teve um encontro com Cristo, ela nunca foi de perder muito tempo com as coisas mundanas. Ela não senta para assistir um filme mundano, sempre. Ela sempre teve o objetivo de servir a Deus. E eu gostava de provocá-la. Só que ela nunca retrucou. Eu não sei se foi minha mãe que falou alguma coisa para eles, né? E eles nunca retrucaram, nunca responderam à mesma altura que eu os provocava. Mas você era diferente. Eles me tratavam diferente, né? Eles me tratavam diferente porque eles sabiam que eu era mundano e quem estava falando pela minha boca não era Deus, né? E eles não davam esse espaço para o inimigo. Então, assim, como eu fui o último a se converter, né, o último a ter esse encontro com Cristo, então deu um pouquinho de trabalho. Porque eu vim a ter o encontro com Cristo foi com 23 para 24 anos. E o que a gente poderia falar nesse momento para as famílias que nos assistem, né? Que às vezes um ou outro é cristão, já teve um encontro com Deus, mas tem aquele familiar que debocha, né? Que às vezes escarnece da palavra de Deus. E o que a gente poderia dizer para essas pessoas? Que às vezes já até desistiram, né? Ou se magoaram com alguma atitude que esse familiar fez, que esse irmão fez. Né? O que a gente poderia falar sobre, mediante a tua experiência? Bom, primeiro que você não deve ficar magoado. Porque o processo da salvação, quem dá é Deus. Todos nós, antes de ter um encontro com Cristo, sendo uma pessoa simpática, educada, nós somos por natureza filhos da ira. Isso é verdade. Né? Então, não adianta você ter uma pessoa simpática que está ao seu lado ou uma pessoa debochada. Se eles não tiveram encontro com Cristo, eles estão perdidos. Então, assim, tenha todo mundo que necessitam da salvação. Se você olhar para esta pessoa e olhar dessa forma que ele precisa de ter um encontro com Cristo, as palavras que vierem de encontro a você, com deboche, de acusação, não vão te ferir. Por quê? Porque você sabe que está vindo de quem não está com Cristo. Então as palavras dela não terão poder contra você, as palavras dela não vão te amaldiçoar. Aleluia. Né? Por quê? Porque você está debaixo da graça de Cristo. Né? Ninguém pode tirar isso de você. O que você pode fazer por ela é interceder, é orar mais para que Deus venha, né, realmente se manifestar. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, se ela debocha de você, se te incomoda o deboche dela, se te incomoda a atitude dela, ora para Deus salvar. Ora mais. Se orava 1 hora, ora 2. Se lembrava só dela na oração, todas as orações apresenta essa pessoa. Eu percebo alguns comentários que fazem nos vídeos aqui do programa, irmão Samuel, e algumas pessoas até falam assim, escrevem lá, né, que fulano, eu sou evangélica há tanto tempo, mas fulano, às vezes um marido, né, um parente, não é crente, e eu vou desistir, não tem jeito, essa pessoa não tem jeito. E eu vou responder aqui para todos que nos assistem, né? Se fosse o contrário, você gostaria que essa pessoa desistisse de você? Então a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. Tem. Quando eu estava no mundo, eu lembro uma vez que eu saí direto do serviço e fomos para um boteco. Lá comemos uma carne e tomamos cerveja.
E a cerveja não me fazia muito bem, mas tomava para ter o prazer do mundo. Né? Eu cheguei em casa e deitei. E eu lembro que começou tudo a rodar. Eu saí correndo do quarto, não deu tempo. Eu vomitei no carpete de casa. A minha mãe foi dura comigo. Muito dura comigo, mas ela foi dura como mãe. Sim. Que aquilo não protegeu. Mas ela não falou, você é mundano. Ela não me acusou de nada. Ela só falou que aquilo ali não era justo, não era certo. Né? E era um carpete, imagina o que ficou aquilo. Minha mãe foi muito dura, ela me chamou a atenção, e eu querendo dormir, e ela falando, e depois não falou mais. Ela nunca jogou na minha cara, você fez isso, você fez aquilo. Ela foi muito dura, com atitude, como mãe, porque ela era responsável, mas nunca me questionou em nada. Eu lembro que os meus irmãos, eu ficava, como eu não sabia muita diferença de algumas coisas de fé, eu usava alguns termos com eles, eles não me respondiam de forma hostil. Eu lembro que a minha irmã falou, um dia Jesus Cristo vai falar ao seu coração e as coisas vão ser diferentes. Aí eu parava. Olha só, né? Pra você ver o poder que a palavra tem. Exatamente. Então, assim, então não adianta. Debochou de você, ora por ele. Te acusou, ore por ele. E não use a sua boca para amaldiçoar, não use a sua boca para amaldiçoar seus filhos, né, a sua família. Use a sua boca para edificar, porque aquele era o momento em que você estava distante, mas pela fé, a sua mãe creu, né, que aquilo era só um momento, era apenas um processo. E esse processo, né, de distanciamento, como foi que você foi se reaproximando, então? Eu não sei explicar como aconteceu. Mas eu posso falar para você qual foi a sensação que eu tive. Foi algo maravilhoso, foi a melhor coisa que me aconteceu. Uau. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Eu tenho 2 filhos, o Samuel e a Nicole. São um presente de Deus para mim. Quando eles nasceram, foram um momento assim maravilhoso. Mas a salvação foi algo que foi tão maravilhoso. Deus me tirou daqui e me colocou aqui. Ele fez assim com a minha mente. Ele tirou tudo que não prestava. Aquele velho Samuel, de um tempo já não era mais o velho Samuel. Aquelas coisas que aconteceram lá atrás, ficaram para trás. Eu lembro que no dia que eu ajoelhei e me entreguei a Cristo, mas meu coração ele já vinha com algo meio diferente. Deus quebra os nossos corações. Deus quebra a pedra. A pedra ela está ali, de repente você já não está mais ali. De repente a graça ela entra, ela abre, ela penetra no seu coração de tal forma que você fala, aqui estou, Senhor, me perdoa. Estou rendido a Ti, Senhor. E eu lembro que eu coloquei a Bíblia, uma Bíblia velha que tinha, no outro dia, coloquei embaixo do braço, e assim, tudo era novidade, porque quando eu cheguei em casa, que minha mãe soube que eu me entreguei a Cristo, minha mãe não parava de chorar. Mas por que essa decisão? Como foi que isso aconteceu? Foi um presente. Eu nem sabia que era meu aniversário, porque eu recebi esse presente. Foi algo que eu não imaginava. A graça de Deus, ela me pegou. Eu não sei de que forma, mas o amor de Deus me alcançou. Ele me envolveu que eu não tive forças de sair. Ele veio de tal forma, é uma coisa inexplicável. É um presente, por isso que a Bíblia fala, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não foi um período que eu orei, não foi um questionamento. Eu não estava num momento ruim da vida financeiramente. Eu não estava num momento de depressão. Eu não estava num momento que eu tinha tido uma decepção amorosa. Eu estava num momento da vida caminhando normal. Mas estava caminhando para o inferno, porque a Bíblia fala
que quem não crê já está condenado. Eu estava caminhando como um condenado e de repente tudo mudou. Foi a melhor sensação da minha vida. Eu confesso para vocês que, como eu queria que todo mundo, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço passassem por esse momento. Sabe? Esse presente, o coração da gente, ele é duro, como essa parede aqui, mas de repente Deus muda e de uma forma poderosa. Não é de uma forma comum, não é de uma forma, ele muda o nosso coração. Mas esse encontro ocorreu progressivamente, como foi que isso aconteceu? Olha, foi pelos hinos, como eu havia falado, mas foi de uma forma... Eu vou explicar para você os hinos, eu identifiquei que foi pelos hinos, que eu comecei a ouvir as letras dos hinos. Mas você ouvia esses hinos desde a infância? Mas eles nunca entraram no meu coração. Tanto é que eu ouvia os hinos, me incomodava e colocava Legião Urbana. Eu sempre gostei de Legião Urbana, Capital Inicial, eu sempre gostei de música rock nacional, uma música popular... Às vezes, essas músicas mundanas com conteúdo, com ideias, com aquelas filosofias, eu sempre gostei. Então, eu ouvia a música cristã, como eu era o mais velho, eu vinha e me colocava, e tirava os hinos dele, colocava minha música lá, Legião Urbana. Né? Então, aqueles hinos que te incomodavam passaram a entrar no seu coração, a falar com você. Foram hinos maravilhosos, isso que você falou, começou a falar. Eu lembrei da cantora Aline Barros. Os hinos começaram a entrar no coração de forma que eu já não queria parar mais de ouvi-los. Não era mais os hinos que me incomodavam, eles me alegravam. Já não debochava mais os meus irmãos. A hora que eles saíam para a igreja, porque você sabe que na Assembleia de Deus todos os dias tem alguma coisa para fazer, né? Na Assembleia de Deus ninguém fica parado. Na segunda tem um culto de oração, terça culto de ensino, culto público em alguma congregação, ensaio. Então, a minha família sempre foi envolvida com esse trabalho. Então, quando eles saíam, eles ligavam o som. Só que ainda eu tinha vergonha de, se eles chegassem, eu ter colocado um hino ali, para ouvir. Então, eu esperava que eles voltassem. E aí, Deus teve um dia que não foi irresistível, né? Aquele dia eu me entreguei ao Senhor e... Você estava onde? Foi numa congregação da Assembleia de Deus. Eu fui a convite de um irmão, né? O Felipe, ele foi pregar, a congregação era na casa de uma irmã, né? E nesse dia uma criança corria para lá e corria para cá e eu ficava olhando aquele menino correr. Mas a palavra, o pouquinho, por isso que nós temos que estar sempre intercedendo quando alguém está pregando. Para que Deus fale, porque não precisa de muito. Aleluia. A voz do Senhor, ela vem e quebra o coração. Eu me entreguei, cheguei em casa, minha mãe começou a chorar, e eu sentado ali, vendo aquela cena, né, e todo mundo abraçando entre eles, como se fosse uma Copa do Mundo, algo extraordinário, porque eu era o mais velho, né, e fui o último a se converter, então assim, foi um presente, tanto que Deus me deu e deu a ele, a graça, né, o que Deus faz é maravilhoso. No outro dia, eu peguei a Bíblia, coloquei embaixo do meu braço e fui trabalhar. E foi tão interessante que, chegando lá, eu era operador de empilhadeira na época. Um amigo, o outro operador de empilhadeira, muita gente boa, me chegou, olha, que sem vergonha, rapaz. Aprontou até esses dias, agora tá pondo a Bíblia embaixo do braço, que ia aprontar na igreja também, né? Eu falava, não, Deus me salvou, Deus me salvou. Ah, tá falando igual eles. Não, olha, tá o tom. Mas tu é sem vergonha, Samuel. Por quê? Porque eu estava envolvido com o mundo. E eu lembro que 3 dias depois, os meninos que trabalhavam, que eram crentes, eles chegaram, teve um tempo, veio o Anderson, meu irmão, um abraço, ele é da minha comunidade também, lá na congregação do Gasparini. Ele chegou e falou, Samuel,
Deus te salvou mesmo ou você está armando uma pra gente? Né? Porque eu amava para eles, eu adorava tirar a paz dos irmãos, né? E ele sempre falava, um dia Deus vai mudar a tua vida. Todo mundo falou. Uau. Todo mundo que era um servo de Deus, eles nunca me responderam de uma forma debochada, nunca voltaram com a mesma moeda. Eu jogava algumas coisas, eles voltavam com a graça de Deus. Eles me abençoavam, falavam palavras, né, abençoadoras, e todos esses irmãos, eles fazem parte da evangelização da minha vida. E ele perguntou, Deus salvou mesmo? Você está armando uma para nós? Aleluia. Não, Jesus me salvou, Anderson. Lembre-se do seu papel cristão, que não é julgar aquele que está distante do Senhor, aquele que está perdido. Não é amaldiçoar, não é menosprezar, não é inferiorizar, mas é abençoar com as suas palavras e crer que o Deus da graça pode alcançar assim como te alcançou. Foi maravilhoso. Confesso a vocês que a minha vida mudou e eu já comecei a sentar com os irmãos lá no serviço. Mudou a roda, Mudou tudo. Nós já falávamos de Bíblia, sempre fui um frequentador de escola dominical, sempre gostei de estudar a Bíblia. E já na Assembleia de Deus, as coisas lá são tudo volumosa, né? Tudo começa a acontecer, já você é envolvido já no culto de oração, na evangelização. Eu lembro que nas quarta-feiras, né, o grupo Mensagem de Paz, eles eram responsáveis de fazer visitas. E às vezes o pastor tinha que até falar, gente, por favor, o pessoal, por favor, vão poucos irmãos. Porque a vontade era todo mundo estar junto, querer evangelizar, aquela coisa. Então, separe esse grupo, fazem vários grupos e vão visitar. Senão vão acabar constrangendo algumas pessoas, às vezes não tem cadeira para todo mundo. Mas foi um período maravilhoso. Hoje, o tempo mudou. Hoje os jovens não têm essa necessidade de evangelizar, por causa hoje a tecnologia ela faz com que as pessoas tenham acesso. Mas antes você não tinha celular, você tinha que ir pessoalmente, poucas pessoas tinham telefone. Então você tinha que evangelizar pessoalmente, você tinha que ir lá pregar, culto de oração, era vigília. A minha mãe, ela colocou todos os dias, das 10 às 10h30, oração, né? Poderia estar em qualquer lugar, 10 horas, esteja em casa, das 10 às 10h30, oração de joelho, todos os dias. Foi uma briga que surgiu entre eu e meu irmão, uma discussão, minha mãe já percebeu, eu sei quem que é. Né? Eu sei que ele quer, mas ele não vai permanecer. Eu sabia que era o destruidor. É o destruidor, e ela resolveu com oração. E como foi no trabalho agora? Demonstrar esse No trabalho, eles viram, porque os frutos, eles vêm. Aquele que falava as besteiras já não tem mais prazer naquilo. As pessoas te provocam para ver se você realmente teve um encontro, né? Eles falam alguma coisa para ver. Como eles viram que eu ficava mais constrangido, eles viram que realmente Cristo me salvou. E eles começaram a me respeitar dessa forma. Foi um período, confesso para você, muito bom, porque eu já queria algumas coisas, eu queria ser batizado no Espírito Santo, eu queria mais de Cristo, então eu já jejuava. Eu lembro até hoje, Samuel, você vai almoçar hoje ou você está em jejum? Né? Então, assim, os colegas. Meu Deus. Né? Então, assim, foi muito bom. Eu confesso para você que eu, na minha juventude, eu já tinha de 23 para 24 anos, já, mas foi um período muito bom. Eu tive um ano, né, um ano e pouco solteiro, né, e dando sequência já, né, isso foi em 99, no ano de 2000 eu conheci a minha esposa, né, nós começamos a conversar. E pouco tempo depois, nós começamos sempre a estar juntos nas congregações. A Assembleia de Deus, ela tem muitas congregações, né? E eu sempre via, nossa, ela estava comigo caminhando, e aí as coisas vão se encaixando, né? O sentimento do jovem é natural, você tendo um sentimento por uma pessoa, e isso vai aprofundando mais. E começamos a namorar em março. E Deus me deu essa mulher de presente, Ana Andréia. Você é um presente de Deus para mim.
tá? Deus guardou você e me deu, né, um grande presente. Você é um presente de Deus na minha vida. E foi um presente porque pouco tempo nós casamos, né, namoramos pouco tempo, no ano de 2000 mesmo nós casamos, e eu tinha já um comprometimento com o ministério, era obreiro, né, era cooperador, e na época o pastor era o pastor Pedro Lugo. Ele era espanhol e ele foi pastor aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, durante alguns anos. E ele me separou para uma congregação. Ele falou: Samuel, você vai ficar 30 dias na congregação do Alto Paraíso. E dessa congregação, eu nunca tinha entrado nela. Eu passei um bom tempo lá. E foi onde eu tive as experiências de ser obreiro. Eu cheguei lá com aquele vigor todo, né, com aquela energia toda, tinha acabado de casar. E Deus me deu o privilégio de ser o segundo dirigente dessa congregação. O pastor Sivaldo, ele era o primeiro dirigente e eu era o segundo dirigente. Foi lá que eu fui separado para diaconato, né? Foi lá que eu fui separado para o diaconato e o meu ministério ele estava em ascensão. Deus estava trabalhando na minha vida de uma forma poderosa, como obreiro. Eu fui professor de escola dominical, lá teve um irmão que congregou muitos anos lá, o irmão Varme, já não está mais conosco. Ele pregava nas praças, no quartel da polícia, nas esquinas, ele congregou lá, era uma pessoa que sempre estava na escola dominical, né? Ali aquela congregação eu aprendi muita coisa. Aí eu comecei a fazer o curso teológico e aconteceu um pequeno detalhe. Por isso que a Bíblia fala: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então foi um período muito bom, mas a arrogância entrou no meu coração. Porque eu comecei a estudar a palavra do Senhor e comecei a achar alguns defeitos na igreja. Começa por aí. A queda do homem, ela não vem de fora para dentro. A queda do homem é sempre de dentro para fora. Eu comecei a olhar e não concordava com algumas coisas da Assembleia de Deus. Eu fui uma pessoa ingrata, porque, olha, o processo que Deus me deu de salvação, o privilégio que Ele me deu como jovem, Ele me deu uma pessoa maravilhosa para casar. E nós sabemos que hoje ter um bom casamento é um presente de Deus. Na verdade, todo casamento é um presente de Deus. Se nós não tratarmos dessa forma, nós estamos muito equivocados como cristão. E um outro presente que eu vejo que você teve foi de criar raízes, de amadurecer no Evangelho, fazendo parte de uma congregação tão poderosa que é a Assembleia de Deus. Uma igreja tão extraordinária. Olha, a Assembleia de Deus, ela não só é a maior hoje do Brasil, mas também é uma igreja que te prepara para você trabalhar para Cristo. Se alguém está na Assembleia de Deus hoje e fala que não tem espaço, dá uma olhada no espelho, vê o que está acontecendo. Porque a Assembleia de Deus, ela te dá essa oportunidade. É uma igreja maravilhosa. Deus usa muitos irmãos ali de todas as formas. Tem trabalho para todo mundo. E eu fui separado para o Ministério da Palavra lá. E eu confesso que eu deixei me levar pelos meus sentimentos. Nem todo sentimento que está no nosso coração, ele procede de Deus. Tem sentimento maligno, sentimento da carne. Pedro, ele falou de Cristo e logo depois ele teve aquelas outras palavras: tem piedade de ti, Senhor. O Senhor falou, né? Apartai de mim, Satanás. Então, eu comecei a ter um pouquinho de arrogância, eu comecei a ver os problemas da nossa comunidade. E assim, igrejas, não existe igrejas perfeitas, porque nós somos imperfeitos. A igreja perfeita vai estar no céu.
quando Cristo levar. Aqui nós teremos vários embates, teremos problemas que causados por nós mesmos. Às vezes pessoas eles são equivocadas a fazer alguma coisa, mas nós sabemos que nós somos Cristo. Tanto é que Cristo, ele não chamou os perfeitos. Ele sempre nos chama ao perdão. Gálatas fala, aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então você não é perfeito. Eu não sou perfeito, a irmã não é perfeita, os irmãos, no geral, não são perfeitos, vão ser equivocados. E eu comecei a olhar o defeito na Assembleia de Deus e quis sair. Na época eu entrei numa multinacional, na verdade eu estava entrando no processo e eu estava deixando a igreja. Antes mesmo de entrar eu já estava vendo que talvez eu fosse entrar, a igreja ia me atrapalhar, ia ter que viajar, usando todo o argumento, porque você pode ser crente, você pode viajar, você pode ficar fora a semana inteira. Se for para servir a Cristo, você vai servir a Cristo aqui na sua congregação e ser crente aonde você for. Se você for numa empresa, você é o representante de Cristo lá. Você vai visitar um cliente, você é o representante de Cristo lá. Você vai atender uma pessoa, você é o representante de Cristo lá. A pessoa tem que ver algo diferente em você. Mas nessa época você queria usar o trabalho como um argumento? Como uma desculpa. Como uma desculpa. Foi como uma desculpa. Eu comecei a ver o problema da igreja. Nesse período, eu comecei a ver esses embaraços. Eu passei nas entrevistas, fui contratado nessa empresa e eu visitava na igreja hoje a qual eu sirvo a Deus como diácono, que é a Igreja Batista Betel. E eu comecei a ver os irmãos lá e falava assim, lá é melhor do que aqui. Lá a pregação é melhor que essa. Lá, e eu comecei a olhar lá e ver, lá é uma bênção também, mas é algo assim que é muito carnal. Você querer comparar. Comparar, não, é Cada carnal. uma tem o seu papel extraordinário e importante nessa terra. Muito importante. Deus nos chamou para todas. Foi chamado para a Igreja Batista, outro para a Assembleia de Deus, outro para a Igreja Renovada, outro foi chamado para a Presbiteriana, para restaurar, para reconciliar. Todos têm um chamado. Agora, quando você usa o argumento de um lugar melhor que o outro, o problema está em você. E eu lembro que eu me distanciei da Assembleia de Deus, eu era o segundo dirigente, eu queria largar a igreja, o pastor, não, Samuel, não é assim. E ele sempre acreditando no meu ministério. E chegou um tempo eu larguei. Eu abandonei tudo. E como que estava a carreira nessa época? Aparentemente estava decolando, mas não estava decolando. Na verdade, a gente brinca, chama voo de galinha. Ela sobe, mas já desce. Foi um voo de galinha. Mas nessa época, o seu foco era esse, né? O meu foco, eu perdi o foco. Eu vou falar uma coisa para você. Este é o maior dos problemas de nós como cristãos. Separar uma vida profissional da vida espiritual. Nós somos espirituais. Nós não vamos passar a nossa eternidade aqui. Nós vamos passar no céu. Deus nos chamou para sermos mensageiro dele. E eu queria um conforto. Todos nós queremos conforto. Não é errado querer isso. Mas é errado de muitas formas você priorizar isso na sua vida e largar aquilo que Deus colocou. Porque a salvação é um prêmio. O ministério é outro prêmio dentro da salvação. Quando Deus te chama para você trabalhar na obra dele, vá, é um presente de Deus. Trabalhar na obra do Senhor é um privilégio. Deus te dá galardão, Deus te dá muitas outras coisas. Ele tem e mesmo que ele não der nada, é um privilégio servir para aquele que nos salvou. Então, eu comecei a me embaraçar, larguei a congregação, mas mesmo assim o pastor vem para a sede, venha congregar aqui. E nesse período eu ia lá na Assembleia e ia na Igreja Batista Betel.
E foram alguns anos assim, desde 2004 eu frequentei, 2003 na verdade, desde 2003 eu frequentava a igreja a qual eu faço parte hoje, visitando e frequentava a Assembleia. E foram assim, daí eu abandonei, me esfriei de tal forma que minha mãe chamou eu e falou assim, filho, ou você fica lá na igreja batista ou você se firma aqui, do jeito que tá, não dá. Foi quando, como meus filhos já estavam adaptados à escolinha da igreja, a minha filha tinha acabado de nascer, ela tinha um berçário. Eu acabei optando, minha esposa estava bem adaptada lá, eu acabei optando lá. Mas, vou abrir um parênteses aqui. Eu acredito que não tem necessidade de você ficar em um pé em 2 ou 3 congregações. Escolhe uma, ela não vai ser perfeita, tá? Ela vai ter problema, porque você está lá. Né? O problema vai dar porque você está lá, porque tendo pecador, terá problema. Isso é verdade. Né? Tendo pecador vai ter problema. Então, assim, eu aconselho todos os irmãos que servem a Deus, seja em qual ministério for, olhem para Cristo, não olhe para o homem, porque você vai achar defeito. Não olhe para o pregador, não olhe para o seu pastor de forma, esperando dele algo extraordinário. Você tem que esperar de Cristo. O extraordinário não vem do homem, vem de Cristo. Todo homem que tem atos extraordinários na presença de Deus, vem de Cristo. Paulo, ele foi um homem extraordinário, mas o poder vinha de Cristo. Pedro foi um homem extraordinário, o poder veio de Cristo. Então, todos os grandes homens de Deus que pregam, que Deus usa em cura, que Deus usa em grande poder, não são deles, é Cristo. Então, nós temos que olhar para Cristo. Então, quando a pessoa olha para o problema, já está olhando errado. Então, nessa época, você tirou o foco de Cristo e voltou-se para os problemas que tinham ali na igreja, e a sua carreira veio em ascensão. Foi uma ascensão assim, é aquilo que eu falei, um voo de galinha, porque ela subiu e já desceu. Não tem como Deus abençoar quem não está na presença dele. Deus não tem como, porque quando você tem um chamado de Deus, quando Deus te coloca nas mãos dele, se for preciso ele não deixar você bem sucedido para você estar na mão dele, ele não permite isso. Então eu tive altos e baixos, para bater meta meu Deus, como era difícil, era tão trabalhoso. Eu lembro que alguns anos antes eu trabalhava com um irmão da igreja, eu viajava vendendo roupa para ele, sobrava dinheiro em casa. Eu não gosto de entrar nessa parte, tá? Eu não gosto de falar de dinheiro, porque o evangelho não é relacionado a dinheiro, mas a bênção de Deus é. Eu era uma pessoa abençoada. Até os desejos eram diferentes. Depois que você sai da presença de Deus, você quer comer uma coisa, você gasta errado, seus investimentos são errados, as decisões que você toma, você está por você mesmo. Você sempre vai tomar decisões erradas. E eu lembro que eu trabalhei nessa multinacional, não fui bem sucedido. Eu entrei numa concorrente, não fui bem sucedido. Entrei em outra concorrente, não fui bem sucedido. Mudei para outra e sempre, Samuel é um vendedor nato. Mas olha, quando você sai do foco, da presença e da direção de Deus, irmãos, é difícil. Confesso para vocês que foram períodos difíceis e Deus me ensinou. Hoje eu falo com muita alegria no coração. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor não deixar a minha carreira decolar. Porque mostrou para mim que sem Ele eu não sou nada. Então, assim, graças a Deus mesmo, não fui bem sucedido, graças a Deus que eu investi meu dinheiro errado, graças a Deus que as coisas não caminharam. Porque eu posso ver que eu estou na mão de Deus. Quando você volta e se coloca, e Deus te dá oportunidade, porque é assim, a Bíblia fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Colocou a mão no arado, abandonou, você tem que pôr a boca no pó. Você tem que pôr a boca no pó. Para quê? Para ver se Deus ainda te
te deu uma esperança. Mas as misericórdias dele se renovam toda manhã. Ele não nos trata da forma que merecemos ser tratados. Então as misericórdias dele vêm toda manhã a você. Mas você tem que buscar de novo. Tem que falar, Senhor, me perdoa, me perdoa. E se você está nessa situação, eu vou falar para você uma palavra. Procura uma pessoa serva do Senhor. Uma pessoa que anda na presença. Confesse o teu pecado a Ele. Confessa que você pulou o caminho, que você caiu no caminho, que você se precipitou. Confessa com Ele o seu pecado e ore junto com Ele, para que as misericórdias do Senhor te alcance, para que a graça de Deus possa retornar sobre a sua vida, para que você possa tomar a direção de novo, para que Deus te coloque no trilho, porque o importante de tudo isso não é ser bem-sucedido no trabalho, porque o trabalho vai acabar. Se não acabar, você não vai ter vigor a vida inteira. O dia que você for na eternidade, você não vai levar nada. A única coisa que vai é a graça de Deus. Você vai aguardar no seio de Abraão a trombeta do Senhor que vai te chamar para a glória. Mas fora isso, confesse o seu pecado e volte enquanto ainda Deus permite você caminhar. Aleluia. Porque se Deus não estiver com você, você não será bem-sucedido. Se Deus não caminhar contigo, você não chega a lugar nenhum. As pessoas vão até olhar, olha, está trabalhando em tal lugar, olha, mas você não vai ter alegria. Você vai ganhar um bom dinheiro, mas você não vai ficar satisfeito. Você vai ter muitas outras coisas, mas não vai te dar alegria. Porque a alegria está no Senhor, em fazê-la a vontade dEle. Não existe outro lugar a não ser estar no Senhor. Está na vontade dEle. Se é para você varrer uma igreja, e essa é a vontade de Deus na sua vida, faça isso. Se é para entregar um folheto, faça isso. Se é para fazer um podcast, entrevistar pessoas que tiveram encontro com Cristo, alcançar essas pessoas de forma digital, faça isso. Por quê? O importante é estar no centro da vontade de Deus. E não criar expectativa para você, eu quero ser isso, seja o que eu falo, Senhor, cativa minha mente em Ti. Ajuda-me a ter o desejo de Te servir naquilo que o Senhor me chamou. Porque o inimigo põe desejos nos nossos corações. Às vezes você começa a pregar e você tem vontade de pregar para multidões, você começa a querer pregar, ter visualizações na internet. É desse jeito. E assim, eu vou falar, vou ser bem sincero, quando eu comecei não tinha as formas digitais hoje, os canais sociais para pregar. Era outro, eu queria multidões, não pregava para multidão. Lá na congregação tinha 40, 50, 60 membros, né? A congregação era pequena, mas o coração, ele incha, ele fica arrogante. Nós permitimos que às vezes o pecado, ele predomina onde não é, que ele não é para ter espaço nenhum na nossa vida. A nossa natureza já tem o pecado original, mas tem que ter a graça de Deus. O inimigo trabalha nisso nos corações dos jovens, dos pregadores. Uma vez na nossa igreja, o pastor Edson Quinese, um homem de Deus, ele falou que a vaidade na igreja não está entre as mulheres, porque é exposta. As mulheres hoje já usam um vestido mais imponente. Ele falou, está nos pregadores, porque fica escondido. Está nas pessoas que querem falar, que querem ser vista. E você deseja tanta coisa. Eu abandonei tudo. E eu confesso que eu paguei um grande preço, não fui bem sucedido. Me chamaram uma vez para trabalhar como diácono lá na igreja. Eu dei desculpa, né, porque eu vou fazer novamente o curso, né, da igreja para ficar bonito, né, porque é o discipulado, porque a Igreja Batista ela pede que todos que vêm de fora façam o discipulado, para entender, né, acho que todas as igrejas têm esse procedimento, mas, irmãos, eu quero falar com vocês uma coisa,
você pode ter todas as desculpas. Sabe? Você pode falar, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Se você não vigiar, se você não tiver humildade, eu achava que a Assembleia de Deus era equivocada nisso, naquilo outro, eu tomei decisões erradas. Mas a melhor decisão que você pode tomar é se arrepender. É pedir a Deus, tenha misericórdia de mim. Me coloque de novo na tua vontade, no centro da tua vontade, Senhor. Porque você está no centro da vontade de Deus. Deus vai te usar de forma assustadora. Não é uma forma comum. Aquele folheto que você entrega, Deus vai potencializar. Aquela faxina que você faz na igreja, Deus vai potencializar. Então, o importante é estarmos na presença de Deus e no centro da vontade de Deus. Fora isso, porque a salvação é um dom. Não é o esforço de ninguém. A minha mãe orou porque nós temos que orar mesmo. E Deus a ouviu, me dando a salvação. Deus, na cruz do Calvário, conquistou esse presente. A graça me alcançou. A graça tomou meu coração. Tudo que Deus me deu, tudo, nada foi por mérito meu. Deus me deu uma esposa maravilhosa, minha esposa é linda, uma menina inteligente. Eu confesso que se um rapaz chega na minha menina como eu era, eu ficaria assustado. Porque eu não tinha muito o que oferecer. E Deus me deu uma mulher maravilhosa, super inteligente, agradável, uma mulher de Deus. Deus me deu 2 filhos maravilhosos, tinha me dado um privilégio de servi-lo. E eu abandonei tudo isso e troquei por uma carreira que nunca decolou. Ela subiu, desceu e nunca caminhou em lugar nenhum. Fazem 2 anos aproximadamente, ou mais ou menos, não tem a data precisa, os irmãos me chamaram novamente para trabalhar como diácono lá na igreja na Batista Betel. Eu aceitei, eu chorei, porque eu retomei onde eu parei, onde eu larguei, né? Porque aquele que tem o privilégio de servir a Deus como diácono e abandona tudo dessa forma, apesar que lá eu fazia o papel mais de um pregador, na parte de ensinamento, mas eu servia a Deus como diácono. E Deus me deu oportunidade de voltar a trabalhar na igreja, servindo a Deus como diácono. E é um prazer muito grande. Lá a escala diaconal é diferente da Assembleia de Deus. Nós trabalhamos por escala. Mas o privilégio de servir a Deus novamente dessa forma é um prazer enorme. E o meu coração, ele novamente, ele está aquecido para a evangelização, para o trabalho de Cristo. Confesso que hoje eu não quero me precipitar em nada. Eu quero deixar que Deus me direciona todo o meu caminho. Porque quando você toma as suas próprias decisões, quando você toma o seu próprio caminho, é muito ruim. Quais foram os sentimentos que invadiram a tua alma para esse retorno? Primeiro é um sentimento de vazio, né? Você tem Deus, você olha a mensagem, você ouve a mensagem, você vê e você não produz nada. Você tá no meio, mas você não está envolvido. Por quê? Porque você está deslocado. Porque não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para sentar no banco, ouvir a mensagem e ir para casa, aí no outro domingo ouvir a mensagem para casa. Deus te chamou para produzir. Você tem que ser produtivo. Deus pode ver que todos que Deus chamaram no passado, chama hoje, não é para ficar à toa, não é só é para produzir. Deus nos chamou para o trabalho e você não está na vontade de Deus, você não produz. A Bíblia fala, todo galho que está em mim, ele produz fruto. Se não produz, eu corto e lança fora. Se você está enraizado em Cristo, você tem que produzir alguma coisa.
E agora, como que está hoje servindo ao Senhor, fazendo a obra, depois de todo esse processo que você teve? Olha, para mim, ainda estou no processo de como um novo convertido, né? Eu tenho vários amigos em várias denominações, né? Na Assembleia, na Igreja Batista, na Presbiteriana, em outras igrejas, na Restaurar. Eu compartilho um pouco com todos. Eu estou aguardando Deus, né, me direcionar alguma coisa no ministério a qual eu faço parte ali. Eu espero que esse processo eu não venha demorar a tomar tomada de tempo. Eu acredito que é na evangelização ou nas visitas, nos cultos caseiros. Eu acredito que é nesse trabalho que Deus tem me chamado para falar um pouquinho da graça, porque Deus chama uns para pregar no púlpito, outros para transmitir a palavra a multidões. E eu acredito que Deus me chamou para estar no meio do povo ali, auxiliando algum que não entendeu ainda, né, na forma de discipulado, uma forma de evangelização, na casa. Ó, irmão, vou na sua casa, vamos lá, leva um violão. Eu não toco, né? Alguém vai lá, nós vamos cantar, fala um pouquinho da palavra de Deus. É um trabalho que eu tenho muita vontade. Então eu aguardo no Senhor isso aí, né? Na verdade a igreja precisa sempre, tá? Eu só não quero tomar as decisões, né? Eu quero que seja a melhor oportunidade. A nossa igreja, o pastor, ele tem preparado o povo para evangelização na rua, corpo a corpo, né? Mesmo sendo a era digital, ele gosta do corpo a corpo. E eu quero fazer parte desse trabalho com ousadia. Não simplesmente eu fiz o meu trabalho. Eu quero ter ousadias em Cristo para anunciar o poder dele, a palavra dele, a salvação dele, o prêmio que ele tem para todos aqueles que se entregarem a ele. E agora, irmão Samuel, não são mais as suas convicções, né? Agora você sabe, tem certeza absoluta, que aquele que te chamou, ele tem o tempo perfeito para tudo. E que não é a congregação que você está que vai te impedir de viver isso, né? Pelo contrário, a congregação ela está ali para te ajudar, mas no tempo de Deus. E muitos querem burlar esse tempo, né? Mas no tempo de Deus, independentemente da placa da igreja, né? As igrejas estão aí para te ajudar. Deus vai te levantar, Deus vai te conduzir. E hoje você espera esse direcionamento com paciência no Senhor, para que Ele conceda o desejo do teu coração, de servi-lo, mas não da maneira como você acha que deve servi-lo, mas da maneira que Ele te escolheu para servir. Exatamente. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de ter o irmão Samuel aqui hoje. Amém. Muito bom. Meu Deus do céu, olha, eu sou muito, muito grata a Deus, sabe? Não só aqui em frente a essa câmera, mas quando eu falo com Deus, a minha gratidão de conduzir, é o Senhor Deus quem traz essas pessoas aqui. A gente tinha uma agenda montada no programa agora no mês de julho e agosto, e Deus desfez a agenda e conduziu as pessoas aqui da maneira como Ele queria. E nós tivemos um encontro assim ao acaso, né? E o Senhor Deus te conduziu e você está aqui hoje. E eu creio, Diácono Samuel, que muito mais está por vir, não só na sua vida, mas na vida daqueles que nos ouvem e que decidem hoje olhar para trás, enxergar onde caiu e buscar se levantar. E o teu testemunho hoje vai com força e poder até essas pessoas, para que vocês se levantem, retornem no caminho e creiam que Deus vai entregar, que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir. Lembre-se da igreja que te proporcionou, né, um ministério, lembre-se da igreja que te acolheu, lembre-se do seu pastor, lembre-se das pessoas que oraram por você. Não cuspa no prato que você comeu. Posso dizer assim? Pode. Não fale mal da igreja que um dia te acolheu, né, onde você viveu as suas primeiras experiências com o amor de Deus. Deixa Deus te conduzir, mas para onde Ele quer te conduzir. Que Deus te abençoe. Amém. Eu quero te entregar nesse momento o voto
né, que é o símbolo aqui do programa Encontro com Deus. Agora você se torna membro desse programa. E eu vou te perguntar agora, por que Efésios capítulo 2, versículo 8 te inspira, e pedir para você deixar uma mensagem para quem nos assiste. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus, ela vem de encontro às nossas vidas de forma maravilhosa. Eu tive um encontro em 99 com Cristo. Deus mudou toda a minha vida. Eu não consigo enxergar nada fora da ótica de Deus, da salvação em Cristo Jesus. A graça de Deus para nós, pecador, é um presente dado por Ele. Foi concedido na cruz do Calvário. Essa morte foi antes da criação do mundo. Ele já tinha prometido que, Paulo fala que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Para você entender, só para você ter um pouquinho da palavra de Deus. A viúva de Naim, ela não tinha nada a oferecer. Já tinha perdido o marido e tinha acabado de perder seu filho. As multidão acompanhando e vindo outro povo de encontro. E Jesus veio e deu um presente a ela, que foi o seu filho de volta. Isso foi com Lázaro. Deus deu o melhor para cada um dos seus servos, mas foram presentes momentâneos. O filho da viúva voltou, mas com o tempo ele foi embora. Lázaro ressuscitou e também foi embora. A diferença é que eles foram embora debaixo da graça de Deus. Então a graça de Deus, ela vai te alcançar. Você que está passando por um período difícil, Deus vai te agraciar com a graça dele e te presentear com a salvação em Cristo Jesus. Quando isso acontecer, não tenha medo. Não se assuste. As coisas vão mudar. Você vai olhar e vai ver Deus em todas as coisas. Porque a graça dele, ela muda primeiramente os nossos corações. A você que está ouvindo, creia nisso. Porque a graça de Deus vai te alcançar, porque ela é poderosa para nos abençoar. Fique com Deus. Este foi o Encontro com Deus de hoje. Esperamos que essa palavra tenha impactado a sua vida e que você tenha um encontro real e verdadeiro. Não deixe para amanhã esse encontro. Se encontre agora com Jesus. Ore, retome, retorne de onde caiu. E para você que ainda não teve esse encontro, que não precisa retornar, mas que precisa aceitar Jesus, ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu entrego, Senhor, toda a minha desconfiança, os meus medos, Deus, todos os meus receios, eu entrego a Ti e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu sou Teu, Tu és o meu Criador, Senhor. Eu Te aceito, Deus, como meu Senhor e Salvador da minha vida. Fica com Deus e até o próximo encontro.